E aí, pessoal, beleza? Então, o jogador que eu vou falar aqui é um jogador que, com apenas 17 partidas com a camisa do Botafogo, foi eleito o melhor zagueiro central da história do time, o do Botafogo dos Sonhos, ou o melhor Botafogo de todos os tempos, pela revista Placar, em duas ocasiões, em 82 e depois em 94, com votação de jornalistas, jogadores, como Didi, Zagallo, Newton Santos, e jornalistas também, Valdir Amaral, Damaro Toguinhó, Roberto Porto, Geraldo Romualdo da Silva e vários outros. E quem é esse jogador? Oscar Basso, Oscar Alberto Américo Basso, eleito melhor zagueiro central do Botafogo com apenas, como eu falei, 17 partidas. Mas por quê? Era um zagueiro muito leal, ele era muito, jogava limpo, nunca usava de violência. Então, aqueles que o viram jogar, não esquece. E eu dou o exemplo do meu pai, com 93 anos, ele não esquece. E sempre falou, melhor zagueiro que ele viu jogar. Nunca puxou um jogador pela camisa, sempre leal, sempre tocando a bola, buscando o melhor passe. E uma coisa interessante é que ele era muito fixo, né? Naquela época que o zagueiro era muito fixo à área, dificilmente ele avançava. Ele tem 11 gols na sua carreira, pelo Botafogo ele não fez, ele fez 11 gols pelo São Lourenço, sendo que dos 11, 10 de pênalti. Olha que interessante, ele passou a ser o batedor oficial de pênalti do São Lourenço, e um gol apenas que ele fez saindo da área e indo para frente. Mas eu vou falar rapidamente da trajetória dele, né? Ele nasceu em 22 de abril de 1922. Ele começou o seu espaço no futebol no Tigre da Argentina, um time pequeno. E lá ele se destacou. Em 41 ele foi para o time principal, time adulto, e o Tigre foi a 7ª defesa mais vazada. Quer dizer, desculpa, menos vazada, desculpa. Porque eram 6 times grandes, e ele foi o melhor dos pequenos em termos de defesa. Isso chamou muita atenção. No ano seguinte, ele ficou até metade do campeonato e acabou indo para o River Plate. No ano de 43, ele não chegou a ser titular. Jogou 2 jogos, o River foi vice-campeão, mas ele jogou no time B, que seria um aspirante ou reserva, e foi campeão. Acabou indo em 44 para o São Lourenço. E lá sim, lá deixou sua marca registrada. Foi campeão em 46, com um time que jogou 30 partidas no campeonato, e ele, junto com outros 2 jogadores, jogaram as 30 partidas. E o interessante é que o Papa Francisco, com 10 anos, assistiu todos os jogos desse campeonato no campo do São Lourenço, em casa. Ele assistiu todos os jogos, então ele viu o Basso jogar com 10 anos. Depois, em 47, o São Lourenço não foi muito bem, ficou em 5º lugar. Na seleção ele acabou não sendo, ele não tinha chance na seleção, porque tinha um zagueiro muito bom, Salomão, que era capitão da seleção, inclusive, da Argentina, disputou o Sul-Americano de 45, 46, e ele acabou não tendo chance. Em 48, ele também estava engajado na política, mas na defesa dos jogadores da Argentina. Ele chegou à presidência do sindicato, e também há relatos que isso também era um empecilho, também essa parte dele, para ser convocado para a seleção. Ele foi importante porque foi deflagrada a greve em 48, essa greve durou quase 6 meses, eles queriam melhores condições, limite, tinha um teto máximo, eles não queriam esse teto máximo, e limite e também em relação às transferências de jogadores, mas acabou que não foram atendidos. E isso impulsionou o quê? Em 49, a saída de muitos jogadores. Essa greve durou quase 6 meses, foi para o final do ano, chegou a 49, e impulsionou a saída de vários jogadores. Muitos para o Eldorado colombiano,
e alguns para a Europa. E nessa, ele foi para a Europa. Foi jogar na Inter de Milão. Ficou lá a temporada de 49 e 50. E ele estava com medo de ter uma outra guerra e voltou para Buenos Aires. Nessa, ele recebe uma carta de quem? Geraldo Romualdo da Silva, que eu já falei que votou nele, né, na revista Placar para a eleição dos melhores do Botafogo de todos os tempos. O Geraldo Romualdo da Silva mandou uma carta falando do Botafogo. E o Botafogo tinha acabado de perder o seu zagueiro, Gerson dos Santos, que foi para o Eldorado colombiano, e ele se interessou e veio para o Brasil. Quem o recebeu foi Luiz Mendes, que depois ficou como comentarista da Palavra Fácil. Luiz Mendes o recebeu e o levou ao Botafogo. Ele assinou o contrato, e isso foi em setembro. Ele chegou em 12 de setembro de 50. Ele assinou seu contrato e estreou logo, 12 dias depois, dia 24 de setembro, em Niterói, no estádio Caio Martins, enfrentando o Canto do Rio. O Botafogo perdeu por 1-0, então na sua estreia ele perdeu, mas depois ele venceu 12 das outras 14 partidas do campeonato, e o Botafogo ficou em quarto lugar, ele ficou a 6 pontos do líder. E um fato interessante é que no dia 3 de dezembro, o Botafogo enfrentou o Flamengo no Maracanã, e foi a primeira partida que passou na televisão do Botafogo. A TV Tupi, no Rio de Janeiro, só foi inaugurada em janeiro de 51, mas trabalhava de forma experimental. E passou essa partida, Botafogo 4, Flamengo 2, ao vivo, para os poucos que tinham aparelho de televisão na época. Interessante que eu vou falar de televisão mais à frente. O Basso, então, ele continuou no Botafogo, ele queria permanecer, o Botafogo prorrogou o contrato dele por mais 7 meses, acabado o campeonato em janeiro de 51, o campeonato de 50 acabou em janeiro de 51, o Botafogo excursionou para o Chile, ele jogou 2 partidas amistosas, e a delegação volta ao Brasil, mas ele não retorna. Ele recebe um chamado do pai, dizendo que a esposa estava enferma, e ele vai para Buenos Aires, e depois, em março, ele manda uma carta, dia 8 de março, encaminha uma carta ao Botafogo pedindo a rescisão do seu contrato para ficar em Buenos Aires acompanhando a esposa. E o Botafogo prontamente aceitou a rescisão do contrato. Ele acaba sendo anistiado em 51, ele volta ao São Lourenço e ele reestreia exatamente numa partida contra o Boca, e essa partida termina em 0-0. E é a primeira partida na Argentina que passa na televisão. Consequentemente, primeira partida do São Lourenço na TV. Então, assim, uma coincidência, parece uma curiosidade, mas uma coisa em comum. Primeira vez que o Botafogo esteve na TV, o Basso estava. Primeira vez que o São Lourenço na TV, ele também estava. Depois ele continua no São Lourenço, disputa todas as partidas dos campeonatos de 52, 53, 54, todas. E em 55 ele joga apenas amistosos e encerra sua carreira. Uma coisa interessante também, mais em comum, né? O Basso jogou no São Lourenço, jogou no Botafogo, em comum também as primeiras partidas televisionadas, e em comum que São Lourenço e Botafogo passaram por longos jejuns, perderam estádios e possuem ídolos também em comum, que nós veremos adiante, ainda hoje aqui no programa, além do Basso, um grande zagueiro, muito técnico, muito fino para a época, né? Na época de zagueiros rudes, muito fino, muito técnico, e quem viu nunca vai esquecer. É isso. Falei do grande zagueiro, e agora vai para